Olá, esse é um trabalho da disciplina de Prática Pedagógica 3, Matemática e Contextualização, ministrada pela professora Cláudia. Vamos falar sobre contextualização, as questões do Enem, a competência 1 da MNCC do ensino médio. O grupo é composto por Fernando Santos Lima, Ranulfo Lopes dos Santos Neto, Lídia da Silva Lopes Batista e Cláudio Matias Peixoto da Silva. O objetivo do trabalho é desenvolver a competência específica 1 da MNCC em matemática do ensino médio por meio de problemas contextualizados das provas do Enem. Competência específica 1, que fala em utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências de natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios de modo a contribuir para a formação geral. Na questão 1, estaremos trabalhando a habilidade 101 do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, e a questão diz o seguinte: estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos e finaliza o ciclo, liberando água para enxaguar por mais 3 segundos. Considere o tempo T em segundo, contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Um esboço gráfico descreve o volume de água acumulado em litro, liberado por essa torneira durante o ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo em segundo Aqui nós temos alternativas A, B, D e E. E a resposta correta é a letra A, pois o gráfico representa de forma correta o gasto de consumo em litros de água em função do tempo, onde o consumo de litros no gráfico aumenta de forma constante durante os 3 primeiros segundos. Após isso, durante 5 segundos, não há consumo, que é o momento em que a vazão de água é interrompida para ensaboar as mãos. E dos 8 até 11 segundos, o consumo é retomado, partindo do valor em que se encontrava o volume de água aos 3 segundos. Agora nós temos aqui a questão 2, que trabalha a habilidade 102, do primeiro e terceiro ano do ensino médio. E a questão diz o seguinte: o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1 a H1N1 entre as categorias que estão em processo de imunização. Uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Temos um gráfico com o número de campanha contra a gripe. Temos grupos de adultos entre 20 e 29 anos, gestantes, doentes crônicos, indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos e trabalhadores da saúde. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1 é a categoria D, e na resolução a resposta correta é a letra D, que é adulto entre 20 e 29 anos, que é a categoria mais exposta ao vírus no gráfico, pois tem um menor percentual de população total vacinada comparado a outras categorias, por isso é a categoria mais exposta. Agora a questão 3, que trabalha a habilidade 103 do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E a questão diz o seguinte: a cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que apareceu no alfabeto, um número fixo de casa adiante ou atrás de forma cíclica. A seguir temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Temos as letras originais do alfabeto e codificada pela cifra de César, nessa tabela. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são letra C, que no caso é D, H, R e V. Como a cifra de César troca uma letra por sua sucessora ou antecessora em 3 posições, e no texto de Alencar as letras que mais aparecem são A, E, O e S, de forma decrescente. Ao aplicar a cifra, as letras são substituídas em forma decrescente por
D, H, R e V. Agora a questão 4, que trabalha a habilidade 104 do primeiro a terceiro ano do ensino médio. E a questão diz o seguinte: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levadas em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes itens de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo raiz de x, o terceiro x elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x ao cubo. Nenhum desses países errou ou atingiu um índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Bom, letra B, o segundo. O segundo país, pois os valores de IDH estão representados por x em funções diferentes, onde x está entre 0 e 1. Dentre as funções expostas, x terá o maior valor quando for a função raiz de x, o que representa o maior IDH em relação aos demais. Agora aqui nós temos a questão 5, que trabalha a habilidade 105 do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como mostrada na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de letra A 90 sentido horário, letra B 135 sentido horário, letra C 130 graus no sentido horário, letra D 260 graus no sentido horário ou letra E 315 graus no sentido horário. Bom, letra B, que no caso é 135 graus no sentido horário. Para o retrato voltar à posição original no menor ângulo possível, será necessário girar no sentido horário 135 graus, pois no sentido anti-horário passaria dos 180 graus. É perceptível também enxergar que há uma volta menor no sentido horário ao analisar a posição do peixe, usando a cauda dele de referência. E aqui nós temos a sexta e última questão, que trabalha a habilidade 106 do primeiro a terceiro ano de ensino médio. E a questão é a seguinte: a bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 cm3. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é letra A 10, B 50, C 100, D 250 ou E 500. Bom, a letra B, que no caso é 50 ml. Sabendo que a quantidade máxima da dose do remédio que pode ser aplicada por quilograma é 500 mg e o paciente pesa 20 kg, ele pode tomar até 10 gramas do remédio. Como o médico passou a dose máxima diariamente durante 5 dias, serão necessários 50 gramas de medicamento, sendo que 1 grama ocupa um volume de 1 cm3, que é equivalente a 1 ml. Portanto, os pais terão que comprar um frasco com 50 ml para ter a quantidade exata de medicamento necessária para o tratamento. E aqui encerramos. Obrigado pela atenção.